Em Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baseado nessa escritura, eu vou ler aqui alguns parágrafos da mensagem Amor. O profeta, no parágrafo 24, ele diz assim: Eu digo isto nesta noite, como um ministro do Evangelho. Eu já vi isto ser provado. Eu já tive o privilégio, o profeta falando, eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo e diante de dezenas de milhares de pessoas. E cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus divino, fará com que isto aconteça. Se você puder tomar a atitude mental correta. Isso chamou a minha atenção. Atitude mental correta. Eu perguntaria para os irmãos e para mim também. Qual a atitude mental que você está tomando em relação àquilo que você deseja? Qual a atitude mental que cada um de nós está tomando em relação àquilo que você deseja? Seja sobre uma conquista material de um bem, ou sobre a cura de uma enfermidade, ou sobre a salvação, quem sabe, de seu filho, ou de seu esposo, ou de sua esposa. Você deseja isto. Aí a pergunta é: qual a atitude mental que você está tomando em relação a isto que você deseja? Continua dizendo aqui, no parágrafo 35. Há muitos anos, lá na Suíça, e alguns de vocês, homens e mulheres, que têm mais ou menos a minha idade, porém se lembrar lendo isto em suas anotações, a Suíça era um pequeno grupo de pessoas que saiu lá das montanhas da Alemanha. E eles ajuntaram para si mesmo uma pequena economia. Eles não eram um povo guerreiro, eles eram um povo pacífico. E de repente ali veio uma guerra contra eles. E os suíços apanharam todas as suas velhas foices afiadas, e paus e pedras, e o que eles puderam encontrar, e desceram das montanhas para se encontrar com o inimigo na planície. E ali estavam eles de pé, todos recuados, apenas um grupinho de pessoas. Todos recuados. E um grande exército marchando se aproximava com um muro, como um muro de tijolos. Eles não tinham chance, esse grupinho não tinha a menor chance. Mas ali havia um herói no meio deles. Ali havia um herói no meio deles chamado Arnold von Winkelried, acredito que é assim. E ele beijou a sua esposa e suas crianças, dando adeus, poucas horas antes de ir para a batalha. Ele amava o seu lar, ele amava a sua nação. Portanto, o seu amor o constrangeu a fazer algo em relação àquilo. Vê você? A atitude mental correta. E ele disse: homens da Suíça, neste dia eu darei a minha vida pela Suíça. Eles disseram: o que você fará, Arnold von Winkelried? Ele diz: apenas me sigam e lutem pelo que vocês possuem. E ele levantou seus braços para cima e olhou em direção às pontas das lanças, enquanto seguiam marchando com um grande imenso muro.
E ele encontrou a ponta das lanças e ele gritou: abram caminho à liberdade. E ele começou a correr com as suas mãos levantadas e ele gritou novamente: abram caminhos à liberdade. Antes de dar sua vida, ele disse: lá do outro lado da montanha há uma pequena casa branca e 2 criancinhas e uma dócil esposa a quem eu nunca mais verei. Cuidem deles, mas eu darei a minha vida para defendê-los. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor. Agora, irmãos, para continuar no mesmo assunto, na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, o profeta também fala sobre isto. No parágrafo 269, ele diz: ele se pôs de pé, atirou ao solo o pau que trazia, levantou os braços e foi correndo para os alemães, gritando: abram caminho à liberdade. Lá correndo tão rápido como podia, enfrentando a todo esse exército. E quando chegou a eles, agarrou todas as lanças que podiam e enfiou no peito e morreu. Ele foi um herói e deste dia não tem tido nenhuma guerra mais ali. Oh, glória a Deus! Aleluias! Ali foi o fim do assunto. Essa demonstração de heroísmo desconcertou o outro exército. Sua confusão e surpresa foi tal que os suíços lhe lançaram as pedras e jamais tem voltado. Isto sucedeu há centenas de anos. Por quê? Porque essa foi uma grande proeza. Irmão, certo dia, quando a ignorância e a superstição, as dúvidas, as frustrações, os temores tinham ao povo de Deus sitiado em seu escape, houve então um chamado Jesus Cristo que disse: neste dia eu morro pelo povo. Aleluias! E que disse a seu exército: siga-me e lutem com tudo o que tem. Se você tem uma estaca, lute com essa estaca. Como nosso pastor tem pregado, vai na tua força. Não tenha medo. Se tem um pau, peleja com esse pau. Se tem uma pedra, lute com essa pedra. Lute com o que tenha. Isto é o que diz neste dia o Supremo Capitão. Eu tomei a palavra de Deus e derrotei ao diabo em seu poder. Ele o fez em pedaços. Amém, glória a Deus. E para encerrar aqui no parágrafo 42 da mensagem o amor faz você fazer coisas. E quando a igreja obtiver o verdadeiro amor de Deus em seu coração, ele fará coisas, eles não se envergonharão. Cristo não quer que você seja, não é o tanto o fato de ser leal, não é o tanto o fato de ser leal. Ele não quer ser o seu patrão. Ele não quer ser o seu patrão. Não é o tanto o fato de você ser leal. Ele não quer ser o seu patrão. Ele quer o seu companheirismo. É isto que Deus quer, ter companheirismo com você. Amém. Aleluia. Deus continue abençoando os irmãos. Aleluia. Deus continue abençoando.